bem-vindo ao Pipefy, a ferramenta para a gestão de fluxo de recrutamento. Meu nome é Anne e eu sou especialista em processos. Nesse vídeo, vou apresentar como tornar o seu processo de recrutamento mais organizado e eficaz. Depois de assistir a esse vídeo, você já será capaz de começar a usar o melhor do que o processo de recrutamento tem a oferecer. Após trabalharmos com mais de 3.400 empresas que utilizam o Pipefy para gerir seus processos de recrutamento, levantamos as principais dores como triagem dos currículos. Após anunciar as vagas com a chegada de alto volume de currículos, é penoso e demorado filtrar os melhores candidatos para a entrevista. Corre-se o risco de deixar grandes candidatos passarem despercebidos. Descentralização das informações. Ao longo do processo de recrutamento, é muito fácil com que informações sobre o candidato fiquem dispersas em diferentes canais, como planilhas de Excel, e-mails e o famoso bloco de notas. Você não tem certeza se o e-mail para agendar a entrevista foi enviado, se já enviaram a carta proposta, ou mesmo quais foram os pontos altos e baixos durante a entrevista. Falta de visibilidade na gestão do processo. Você, como responsável pelo fluxo de recrutamento, não tem visão se o candidato foi chamado para entrevista ou não, se já passou pela triagem ou até mesmo se a carta proposta já foi enviada, correndo o risco de perder um profissional qualificado. Com o Pipefy, você vai conseguir selecionar os melhores candidatos para a sua empresa. Não perca um excelente profissional devido a uma etapa de triagem não organizada ou por não conseguir comparar os currículos corretamente. Tudo em um só lugar. Centralize todas as informações sobre o candidato e o processo e acompanhe os dados do mesmo na plataforma. Tenha visibilidade sobre tudo o que está ocorrendo em cada etapa do recrutamento. Com o Pipefy, você vai conseguir facilmente analisar os processos de candidatura. Acompanhe a gente para, no restante desta apresentação, mostrarmos como alcançar esses objetivos. Aqui temos um template de sugestão para o processo de recrutamento. É importante frisar que ele é completamente customizável e pode ser editado a qualquer momento para se encaixar perfeitamente à realidade da sua empresa. Agora vamos juntos acompanhar do início ao fim uma nova seleção. Quando entramos neste processo, podemos observar que a visualização Kanban permite facilmente verificar todas as informações do processo concentradas em uma só tela. Logo, podemos ter visibilidade do status de cada um dos candidatos, desde a inscrição para a vaga até quais foram aprovados ou não. Isso é um card. Cada um destes vai representar a inscrição de um candidato, e cada uma dessas colunas representam uma etapa deste processo. Para iniciar o processo de recrutamento, é necessário que membros externos possam se inscrever através de um formulário, e isso não é problema. Utilizando o Pipefy, podemos compartilhar o formulário inicial de maneira muito simples, utilizando o link público para compartilhamento deste formulário. Ele pode ser enviado diretamente para os candidatos, adicionado nas redes sociais como LinkedIn e Facebook, ou até mesmo ser embedado dentro do site da sua empresa. Como podemos ver aqui, todos os campos deste formulário público são padronizados. Deste modo, você garante que os candidatos estarão preenchendo o formulário, adicionando todas as informações necessárias para dar início a este processo. Todas as informações que vemos nessa janela podem ser editadas para ficar com a identidade e campos que fazem mais sentido para o processo da sua empresa. Agora vamos preencher uma nova candidatura e acompanhar esse card dentro do Pipefy. Quando o candidato clicar em enviar, você, o responsável pelo seu processo de recrutamento, irá receber automaticamente na primeira etapa do seu processo de triagem as informações sobre esse candidato, como podemos ver aqui dentro do nosso Pipe. Vamos dar uma olhadinha dentro do card agora. É tudo muito simples. O card é dividido em duas partes. Na parte da esquerda, nós temos as informações fornecidas pelo seu candidato no formulário inicial ou a partir do formulário público. Na direita, o seu time irá preencher as informações relevantes à atual etapa do seu processo, que neste caso é a triagem. Vamos selecionar então quais são os pré-requisitos a que este candidato atende. Podemos utilizar o campo de comentários para inserir informações que julgue necessário para pontuar uma situação em específico. Esse candidato vai para a próxima fase? Neste exemplo, iremos utilizar que sim. E por fim, adicionar uma etiqueta referente ao potencial do candidato para a vaga correspondente. Neste exemplo, vamos utilizar a etiqueta de grande potencial de contratação e note, essa é uma informação que podemos também visualizar no card fechado dentro desse processo.
E agora vamos mover esse candidato para a fase de entrevista. Nesta etapa, vamos adicionar um responsável por essa vaga. Para esse cenário, digamos que seja o Bill Gates. Vamos também agendar uma data e horário para a entrevista. E podemos utilizar a funcionalidade do e-mail Messaging para comunicar esse candidato do dia e hora da entrevista, centralizando toda a troca de e-mails junto ao card, sem necessidade de ficar verificando diferentes meios de comunicação. Realizada essa entrevista, podemos assinalar se o candidato compareceu ou não e classificá-lo de acordo com diferentes tipos de avaliação, tudo em um mesmo lugar. Não fique mais checando diferentes locais e fazendo anotações e blocos de notas que podem ser confusos ou facilmente perdidos. Esse candidato foi aprovado e vai para a próxima etapa. Nesta etapa, iremos contactar colegas de trabalho do nosso candidato como referência para entender um pouquinho mais como ele é no dia a dia. Caso você, como administrador do processo, sinta a necessidade de adicionar mais algum campo a esta fase, como por exemplo o e-mail do contato de referência, você só precisa clicar aqui, selecionar o tipo de campo que deseja, dar um título para este campo e salvar essa informação. Pronto! Agora este campo estará presente para todos os cards futuros que chegarem a esta etapa. Os campos estão atrelados à fase, não ao card. Deste modo, você não precisa ficar adicionando tudo novamente sempre que um candidato chegar a mais essa etapa. Bem mais simples, não é? Vamos mover o candidato desta fase para a fase de proposta. Neste momento, vamos adicionar a carta proposta que será enviada ao candidato, assinalar se ela foi realmente encaminhada e verificar na sequência se o candidato aceitou a proposta que encaminhamos. Um ponto interessante que podemos observar no card é que ele guarda todos os registros de informações que aconteceram durante as fases deste processo. Podemos acompanhar tudo aqui através do seu histórico. Uma vez esse candidato aceitando a proposta, podemos então agendar o primeiro dia de trabalho. E agora podemos dar este processo de recrutamento como concluído. Uma funcionalidade super interessante para processos de recrutamento que é essencial mencionar são os relatórios. Aqui você pode pré-configurar todas as informações que deseja ver dentro deste relatório, bem como aplicar filtros por candidatos, vagas ou tipo de qualificação, visualizando tudo em um só lugar de acordo com os seus critérios pré-estabelecidos. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida quanto à usabilidade do software ou alguma ferramenta, você pode sempre consultar a nossa barra de ajuda que fica neste ícone. Contudo, como sabemos, o processo de contratação não para por aí. Uma vez aprovado o candidato, ele vai passar para o processo de admissão e integração de novos colaboradores. Assim, utilizando o Pipefy, podemos conectar esses processos e automatizar todo o handoff de informação entre eles. Com esse vídeo, pudemos acompanhar e entender como o Pipefy é completamente customizável e se adapta à realidade de qualquer empresa. Mais de 3.400 empresas confiam e utilizam o Pipefy como a melhor solução para o processo de recrutamento, pois garante que nenhum candidato com fit para a empresa passe despercebido pelo time de RH durante o processo de triagem. Tenha todas as informações e documentação necessária desse candidato unificadas em uma mesma plataforma. E além de tudo isso, visualize facilmente todas as etapas deste processo e garanta que você está a par do gerenciamento de tudo o que está acontecendo. Mas agora, se você quer elevar o nível do seu processo a um outro patamar, não deixe de explorar demais funcionalidades como conexões. Equipes ágeis não ficam parando a cada momento para reescrever ou buscar informações, e nem deveriam os seus processos. Conecte um processo ao outro garantindo que os dados sigam de forma contínua e sem perda de tempo. Automações. Faça com que automaticamente, onde termina um processo, outro comece, como no exemplo que citamos ao final do processo de recrutamento, onde um card já seja aberto no pipe de onboarding de novos funcionários. Relatórios. Extraia dados completos sobre tudo o que está acontecendo dentro deste processo.
Comece hoje a explorar as funcionalidades da plataforma e descubra por que times de recrutamento gostam tanto de utilizar o Pipefy nos seus processos. Muito obrigada e até a próxima!